contribuindo, né? Vamos orar para nós iniciarmos o nosso culto, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa noite, Deus, nós somos carentes por ouvir a Tua voz através da Tua palavra, escrita pelo Teu Espírito Santo, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Deus, que a Tua palavra fala aos nossos corações, que a Tua igreja, meu Pai, venha sair deste lugar, meu Pai, vivificado, que a Tua igreja venha sair, meu Pai, deste lugar, Senhor, transformado, porque o Senhor, meu Deus, é um Deus fiel, poderoso, que faz, meu Pai, as coisas acontecerem em nossas vidas. Pai amado e misericordioso, receba o nosso culto dessa noite e que tudo venha a ser para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino 434. 434. Lucimara, faz favor um pouquinho. 434. A Teus pés, ó Jesus Cristo, Tua face busca. As palavras de amor. A Teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois Tua mão fiel e eterna tem-me salvo do terror. A Teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante Teu poder consolador. A Teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto Teu amor. Em Teus olhos a doçura, em Teu seio proteção. Dá-me só Tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A Teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A Teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em Ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual. Para minha alma abatida, neste mundo de horror,
Aleluia. Graças a Deus. Nessa noite eu convidei o pastor Obed para estar trazendo e ministrando ao nosso coração a palavra do Senhor. Nós vamos fazer um rodízio. Todo mundo tem a oportunidade nessa igreja. Desde as mulheres, né, irmanice? Irmanice, acho que também tem uma cara de pregadora. Mas nós vamos utilizar todo mundo, até a nossa irmã Mabel, que eu sei que tem o dom também, e o irmão João, que esse também deixou uma palavra no meu coração lá na casa do irmão Cornélio, que foi assim que eu fiquei em João 12. Eita Jesus, foi bonito, viu? Foi 12, né? 12:2 ou 14:2. Eita Jesus, nenhuma nem outra. Foi 15 mesmo? Depois eu vou procurar aqui, hein? João 2, 15:2. E nós temos que dar oportunidade, irmão, para todo mundo crescer, todo mundo desenvolver. Ninguém nasceu para ficar em banco. Então nós temos que fazer uma relação. Tem uns meninos agora também na porta ali que também tem um dom. Vamos utilizar eles, vamos deixar eles deslanchar, perder aquela, não é vergonha, aquela timidez, né? E isso vai desenvolvendo juntamente com a nossa família aqui, para quando eles forem chamados para ir pregar num lugar, já está, vai. Pastor, eu vou cantar em tal lugar, vai. Eu vou pregar em tal lugar. Eu nunca falei não vai, porque lá talvez tenha uma alma que vai aceitar Jesus, né? Tem uma pessoa que vai reconciliar com Deus. A gente nunca sabe os planos de Deus. Eu sempre vai com Deus, vai pregar, vai cantar. E é assim que o Senhor faz. Queria chamar aqui o pastor Obed, já para estar trazendo a palavra ao nosso coração. Obrigado, pastor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É realmente uma honra, né? Nós estarmos trazendo a palavra. E a grande preocupação, seja 10 pessoas como estamos aqui, ou seja 2.000 pessoas, é não falar de nós, mas sermos um vaso usado por Deus para falar a sua palavra. Hoje não é culto de missões para mim falar, mas eu vou continuar quase o mesmo termo. Eu vou falar de arrependimento. Porque toda vez que há um certo relaxo, né, podemos falar esse termo, há uma espécie de relax. Como o Brasil está nos dias de hoje, nós sabemos que é a falta de arrependimento. Eu tive a semana passada em São Paulo e a gente percebe que as pessoas, elas estão indo para a igreja quase que fazendo um favor para Deus. Saudades de quando eu era adolescente e que os irmãos tinham prazer em ir à igreja, alegria. E olha que da onde nós morávamos, no Jardim Ceci, para a igreja que nós congregávamos, era 45 minutos. Aqueles 11 filhos do seu Francisco Viana, diácono, andando a pé, vira e mexe passava um carro velho, fazendo aquela poeira toda e ninguém se lamentava. Então hoje já não temos mais isso, né? Eu dou uma subidinha aqui da Sebastião Pereira e eu realmente já fico cansado. É o hábito de estar andando motorizado. E nós sabemos que nós temos que estar a cada dia nos arrependendo das nossas falhas. As pessoas hoje não se arrependem mais. Elas praticam uma situação pecaminosa
e elas simplesmente omitem, tudo bem, depois eu falo com Deus. Isso pode ser o melhor crente, pode ser o mais crente, o menos crente. Quando você acorda, quando Deus te acorda 3 horas, 3 e pouco da manhã, logo vem à sua mente, que o Espírito Santo está em você, para orar. Mas o corpo fala, não, você ora lá para 6 horas, ora lá para 7 horas, e assim vai. Eu tive 23 dias na Coreia do Sul, com 44 pastores do Brasil, presbiterianos e batistas. E aí eu descobri o segredo daquele país, de ser tão próspero em tão pouco tempo, com guerra ali com os chineses e com os japoneses, porque eles oram bastante. 72% daquele país são pessoas evangélicas. E a igreja presbiteriana de lá, os brasileiros ficaram meio assim, sem saber o que falar, porque começamos num culto de oração, eles começaram a falar a língua estranha, e aqui não fala, né? Aqui é só os pentecostais que falam, então os presbiterianos daqui não falam, mas lá falam. A igreja da Lata, que fica ao norte da Coreia do Sul, eles usam apenas 10% do dinheiro que entra para a manutenção da igreja e 90% para o evangelismo e para as missões. Todas as igrejas, sem exceções, têm culto das 4, tem o culto das 5, das 6 e das 7. Dependendo do horário que você entra no serviço, você vai para o culto, né? Nós, como visitantes, todo dia nós levantávamos às 5 horas para... Ainda estava com vontade de dormir, mas ia lá para o culto lá. Então, quero ler a Bíblia aqui, amados irmãos, no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Nós temos aqui em 2 Reis, capítulo 22, a situação de poucos reis que foram fiéis e serviram a Deus. Josias, dos que serviram a Deus, ele foi o maior, o mais ousado, e conclamou, sem exceções, todo o povo, crianças, todos, para se arrependerem. A situação daquele estado, que era Judá, formado por Judá e por efraimitas. E tinha as 10 tribos, que era Israel, que a capital era Samaria. Essas 10 tribos, elas tiveram 19 reis, e os 19 reis foram maus perante os olhos do Senhor. E essa aqui foi o último rei bom. Depois ele foi o 16º, e depois teve mais 3 reis que só foi até chegar a invasão pela Babilônia em Jerusalém. Nós vemos aqui, amados irmãos, eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 1. E tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. Boscate era uma cidade, né? Jedida era a mãe de Josias, esposa de Amon, que era perverso tanto quanto o seu pai Manassés. Mas Jedida era a que era
O significado de Gedida é que era amada por Deus. O significado do nome dela é que era amada por Deus. E o Josias, ele não seguiu os passos do avô e muito menos do pai dele, porque ele foi criado pela mãe e foi criado também com auxílio do Ilquias, o sacerdote que vivia a ermo, meio escondido, tanto do avô Manassés e também do pai Amon, né? Que esse inclusive só governou 2 anos porque os próprios soldados generais do exército acabaram matando ele. E o arrependimento aqui não havia mais. Vocês imaginam, irmãos, a gente chegar a um tempo, já tem algumas igrejas assim, que nós não temos a Bíblia, pastor, para ler. Chegar um tempo que você vem aqui, há mais bate-papo, conversa, aí você fala 1h20 de ladainha, que é aquelas cantorias que fica aquela coisa que é a primeira, parece que é uma frase só, ou uma linha só de notas, né? Não tem nem semicolcheia, não tem fusa, semifusa, nada, porque é aquela coisa, aquele marasmo. E nós vemos muitas comunidades assim. E aí eles ficam inventando o monismo, o helenismo, pinta o fundo da igreja de preto, aquela luz meia cinza, parecendo de boate. Isso está cheio em São Paulo. Eu não sei se aqui já tem, mas São Paulo tem bastante. E quem vai lá são as mesmas pessoas que pagam R$300 para ouvir os coaches do Evangelho. Então essas pessoas, elas não estão arrependidas de nada. Essas pessoas, elas simplesmente fazem o que elas querem. Os irmãos sabem que no Brasil hoje, segundo o IBGE, não é segundo invenção minha, tem mais de 26 milhões de desigrejados, né? A Adventista, uma das maiores seitas, que diz que não tem inferno e outras coisas, são helenistas, eles adoram a ciência, o conhecimento. Essas pessoas, hoje, elas têm cerca de 30 milhões de adeptos no país, no mundo, melhor dizendo, no mundo. Então o que eu quero dizer para os irmãos, nós estamos empesteados de pessoas que não fazem a vontade de Deus. Nós vemos pastores, eu não vou citar nome, o pastor já fez assim, eu não vou citar mais nome, que tem igreja, que o pastor fica no púlpito lá e coloca 3, 4 gatos lá. E aonde que está o temor de Deus? Qual é a diferença de ter esses animais lá, daqui de Manassés, que tirou o livro da lei, os sacerdotes esconderam ele, e simplesmente começou a colocar Astarotes e Baalins lá, para adorar outros deuses. Assim como no tempo de Acabe, Manassés também começou a comprar os sacerdotes. Não, agora vocês não vão mais falar sobre Davi, sobre a nossa história, não. Vamos ver o presente. O que vale agora é o presente. O que vale é a modernidade, como nós estamos falando hoje. Como o Papa diz, né? Que existe outra forma de herdar a vida eterna, não é só por Jesus, né? Então, nós vemos hoje vários tipos de pessoas que estão profanando a verdade bíblica. Estão profanando a verdade bíblica. E eu quero, irmãos, deixar bem claro que eu quero ser, quanto Deus vai me dar de vida, se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou até a vinda dele, eu quero ser um estandarte que vai batalhar contra essa situação. Assim como foi Josias. Josias foi ousado. Ele foi ensinado. Aos 8 anos, ele assumiu o poder porque tinha a questão da hierarquia. Mas quem governou junto com ele foi a mãe dele e Ilquias. Agora, a palavra de Deus diz aqui, no versículo 2,
no versículo 3, que ele, no 8º ano, ele estava agora com 16 anos, ele buscava o Senhor do seu pai Davi, ou seja, como descendente de Davi. Aos 20 anos, ele mandou tirar os astarotes e baalins da igreja e mandou fazer uma limpeza lá. E aí fez o pessoal passar a sacolinha para alguém tirar a oferta para fazer uma reforma naquela igreja, naquele templo. Agora vocês imaginam, eles estavam já pelo menos há 70 anos sem ler o livro da lei. Como é que pode sobreviver? Como é que pode sobreviver uma igreja que nós chegamos aqui, contamos piadinha e tudo mais, e não lemos a palavra que é a fonte da verdade e a fonte da vida? E eles estavam há 70 anos. Ezequias foi o último homem que celebrou naquele templo o último evento na igreja. Depois que ele aumentou, o profeta voltou lá e falou: você tem mais 15 anos? Ele só foi tirar férias, e eles já começaram a dominar tudo, e o demônio já começou a tomar conta. Manassés já era um endemoniado, né? Criou um templo próximo do lado do templo de Jesus, do templo de Deus. Ele criou um templo para Moloque, irmãos. Moloque era aquele deus pagão, né? Que ele era 2 mãos assim, ó. E ali ele pegava, colocava fogo, na hora que estava vermelho de brasa, ele colocava a criança ali para fazer sacrifício. Ele chegou a fazer isso com um filho dele. Então nós vimos que estava o caos total. E o filho dele, o Amon, iria fazer pior, porque ele falou: se meu pai fez isso, eu vou fazer igual, ou vou melhorar, ou melhorar a perversidade. E os próprios soldados, os próprios capitães lá do exército acabam matando ele. Então Josias agora com 20 anos começou a tirar, e começou a reforma. E aos seus 24 anos acharam lá o livro da lei. E as pessoas, irmãos, imagina, 60 anos, já tem 2 gerações pelo menos, nem sabia o que era aquilo. Calcule vocês hoje, alguém acha esse livro aqui em alguma livraria daqui 40 anos, se Jesus não vier, e para que é esse livro preto? Não sabe o que é, porque deixaram de usar, deixaram de pregar, deixaram de anunciar as boas novas. Era assim que aquele povo estava sentindo. E o que ele fez? Aí o sacerdote trouxe e leu para ele. Cefá acabou lendo para ele. E ele, indignado com aquela coisa que ele não sabia que existia aquilo ali, já com seus 25 anos agora, ele simplesmente rasgou os seus vestidos e ficou uma semana chorando. Como é que pode acontecer do livro da lei ter ficado escondido e a gente não está servindo o Deus verdadeiro? E aí ele chamou a Ulda, era uma profetisa que tinha lá, que já não era muita prática dela estar profetizando, mas ele, como era servo de Deus, convocou ela, e ela profetizou: assim diz o Senhor, para Judá, para Israel, não há mais salvação, já vai sofrer o julgamento. Aí isso que foi no ano entre 641 e 609, voltando, né? 31 anos. Então ele já estava aí com mais 8 anos para mais 7 anos para continuar no reinado. E a profetisa falou: para esse povo, para essas gerações, para Israel, não há mais perdão. Existe o julgamento e vai ser cumprido, que era ser derrotado pela Babilônia lá, né? Então, ser invadido lá por eles e levado escravo, cativeiro. Então ali nós estamos vendo que aquele jovem começou a fazer uma limpeza. Então, aqueles templos foi derrubado e foi levado todos os pedaços daqueles templos para o vale,
que era o vale de Cedron, colocaram tudo lá e jogaram fora. Todos os astarotes nos altos que era erguido, tudo foi jogado fora. Aquele sacerdote que proclamava aqueles outros foi matado. Ele mandou matar todos eles. E com ousadia ele fez uma coisa que seria profanar os reis, aqueles deuses de Moloque e outros mais. Ele pegou os ossos humanos daqueles sacerdotes que morreram, colocaram no altar e queimou. Ou seja, dizia o contrário. Se acontecesse isso, a pessoa ia morrer. Não aconteceu nada com ele, pelo contrário, ele mostrou que Deus é maior, o Deus Yahvé é maior do que qualquer outro, que é o significado aqui de Josias, né? O significado de Josias, ele é sustentado por Yahvé, ou seja, escolhido de Yahvé, e ele estava ali com a autoridade de Deus para fazer essas coisas. A gente precisa de pessoas hoje para fazer esse trabalho, não só no Brasil, mas em outros lugares também, com ousadia também. Porque as igrejas estão sendo tomadas pelos economistas financeiros que não estão mais preocupados com a alma, na sua alma, se vai herdar o céu ou não. Eles não estão mais preocupados com isso. Nós vemos as igrejas profanadas. O que nós vemos hoje de pessoas que apostataram da fé, irmãos, é terrível. Pessoas que eram modelos para a gente seguir. Eu estive com o pastor Erenay Cabral em 1990, lá em Fortaleza, numa igreja de um grande líder que estava começando, e tinha 4.000 pessoas. E aquelas 4.000 pessoas num evento maravilhoso que Deus operou, falando línguas estranhas, tudo mais. Hoje essa pessoa apostatou da fé, fala que ele quer sentir o direito de não crer a existência de Deus. Ele e a esposa já confessaram tudo o que é possível da pior tipo de apostatação. A igreja dele foi transformada num gabinete de coisa de eleitorado, de eleições. Muita gente já não acredita mais em Deus graças a esse povo. A igreja que era mais de 6.000 pessoas em São Paulo, hoje não passa de 1.500 pessoas. Muitos, graças a Deus, como meus amigos, já estão em outras denominações. Nós temos outros exemplos aí que profanaram, que usam e abusam da forma, da vontade das pessoas. Nós não viemos aqui para falar mal de ninguém, mas é um fato, é uma realidade. Nós temos que acordar para isso, irmãos. Nós não podemos ficar calados. Se nós nos tornarmos omissos e fingir que não está acontecendo nada, nós vamos ser corresponsáveis disso também. Ou vocês acham que, por exemplo, aquele povo que foi induzido a pecar, eles foram beneficiados? Não. Ali apenas a profetisa Uda falou: Deus viu o seu arrependimento e o seu choro, e Ele vai se compadecer de você, e você não vai passar por essa situação desagradável. Ou seja, de ser escravo, tornar escravo. Ele morreu com 39 anos, mas ele morreu em paz, como a própria Bíblia fala. Nós sabemos, amados irmãos, que todos os locais, Paulo já naquela época, em 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 17, não é Coríntios não, viu? É Corintos, né, bem? 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 17, Paulo aborda esse assunto de falsas, igrejas falsas, homens que falam mentiras, né? Nós sabemos que tem hoje as centenas, porque é o evangelho falso, é o evangelho fácil. Deus não se agrada, irmão. Nós temos que pagar o preço. Aqui, eu hoje estou nessa cidade aqui com os irmãos, cooperando com os irmãos. Não sei qual vai ser o meu futuro, mas eu aqui estou como Elias, claro, medindo as proporções, mas eu quero que vocês entendam, aqui não é o meu deserto, aqui é onde Elias ficou lá, no ribeiro de Querite, né? Ele ficou lá um tempo lá, até os corvos alimentavam ele, e durante 3 anos e meio lá, ele ficou lá. Eu também estou passando por isso aqui também. Os irmãos acham, por exemplo, que eu sou a Cássia como vocês também.
O que, por exemplo, eu achava e pensava? Eu pensava como uma grande multidão que pensa aí, que igreja era para você criar uma situação. Eu sempre preocupava de ter uma hold de empresa, meia dúzia de empresas, sendo uma responsável, eu com 40, 45 anos, e aí eu ia, na hora que eu tivesse bastante dinheiro, eu ia servir a Deus. Mas Deus me chamou, já pelo meu nome, nas entranhas da minha mãe, como chamado Obed. Obed é servo, não é para ter uma hold de empresas. Então agora eu estou aqui há 3 anos e meio sem dirigir um carro, para quem já teve 6 carros 0 km, quem já esteve em 23 países. Então eu estou aqui hoje, irmãos, porque Deus me escolheu, porque Deus quer que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Ele quer que eu dê lugar para Ele, para estar fazendo o que Ele quer que eu faça. É isso que eu estou sentindo hoje. E quer saber, eu estou mais alegre hoje, eu estou mais feliz hoje, de quando eu tinha com bastante dinheiro, em vez de eu ir para a igreja, eu pegava, colocava os filhos, os 3 filhos, a mulher, e ia no cinema, ia comer uma pizza, ia comer num restaurante chique. E aí, o que você fazia? Você trocava a palavra de Deus, trocava a igreja para ir numa coisa de benesses pessoal. Mas Deus, Ele resgata, Deus, desde que você se arrependa. Poucas pessoas tiveram de ter o privilégio, irmãos, que eu tive na minha chamada. Se alguns não sabem, eu vou contar para vocês agora, não por meu engrandecimento, que longe disso eu não estou querendo nenhum louro. Eu falei hoje lá para o nosso presidente, pastor Elande, não quero cargo, não quero nada dessas coisas, eu quero estar servindo aonde que Deus precisar. Se o senhor precisar ir lá para a África, ficar lá 15, 30 dias com os missionários que estão lá, ou na Amazônia, eu vou. Eu fiquei 3 meses em Pilão Arcado, lá na Bahia, com o pastor Sherlock, um calor tremendo, ganhamos muitas almas para Jesus lá, pregando, fomos até no sul do Piauí, onde tem leprosos lá, oramos por todos lá, mas só um é que Deus curou. Nós estivemos na Suécia por 2 vezes, irmãos, entendeu? Por que nós estivemos na Suécia? Porque eu não conhecia a Suécia, eu não conhecia ninguém lá, a não ser pelos livros, a não ser pela história da nossa igreja. Mas um dia, eu tinha um desejo de ir lá. E um dia, Deus criando uma estratégia, eu peguei um avião, eu era gerente de vendas, tinha 10 equipes de 12 a 13 pessoas de venda, e eu ficava pulando de estado em cidade nesse país, só fazendo festa, promovendo, motivando para as pessoas trabalharem e venderem, e eu como gerente ficava assim. E aí eu tinha terminado Manaus, e agora eu estava indo para Belém. As 2 equipes que estavam em Manaus, eu desloquei para Rondônia, e eu fui para Belém na outra, que depois para o Maranhão. E aí eu fui, e aí eu perdi o voo que eu ia pegar de Manaus para Belém. Aí eu dormi, o pessoal da Varig na época ficou preocupado, me deu 2 cobertores que eles fornecem, né? E me deu lanche lá. E aí eu fui dormir na sala VIP, num sofá. E quando foi lá pelas 4 da manhã, eu vi 3 pessoas falando uma língua que eu não entendia nada. E um deles apontava para mim. E aí até que chegou uma hora que um deles veio falar comigo. E aí eu não entendi nada. Ele falou, sabe, eu sou do Suécia. Aí eu sentei no sofá e falei, terra de Gunavingre. Daí ele falou, eu sou Vingre. Aí eu que fiquei assustado, sem saber o que estava acontecendo. Era o filho caçula do Gunavingre, que era o Bertil Vingre. E eles tinham vindo ao Brasil. E o Ferdinando Winter, que era uma igrejinha pequena, que depois eu fui conhecer a igreja dele, mas que é onde, quando você entrava no culto, você sentia a presença de Deus. E aí ele disse ele não falava uma palavra em português, então ele acabou convocando o Bertil Vingre, que era o filho caçula do Gunavingre, para ser o intérprete aqui no Brasil. E ele vieram para o Brasil, junto com a missionária Sirka Lisa, a finlandesa, para que viesse aqui
e que tivesse que consagrar uma pessoa que estava passando do período de ser consagrada. E aí, que é pior, que é maravilhoso, né? É que ele disse que quando ele visse a pessoa, Deus ia mostrar para ele, dizer, aquele ali. E aí, quando eles estiveram em São Paulo 3, 4 dias, foi maior festa aqui, foi para Pindamonhangaba, ficaram lá. Aí foram para Brasília, ficaram mais 3, 4 dias lá. E agora estavam lá com o pastor Samuel Cama e a Rebeca lá. Ficaram 4 dias lá e agora estavam indo para Belém e já estavam dizendo, já estavam discutindo, porque se em Belém não achar ninguém, nós vamos embora, porque daqui 6 dias nós temos que estar em São Paulo para ir embora. E naquele aeroporto lá, na estratégia de Deus, de eu perder o voo da conexão e estar lá dormindo, aí ele falou, é aquele ali que está dormindo, que Deus quer para a obra dele. E o Bertil Wingre falando assim, mas ele está louco, ele está borracho, ele tá bêbado aí, pô, né? Depois de uma discussão, certo tempo, a Cicalisa falou o seguinte, tudo bem, mesmo que ele esteja bêbado, mas se ele conhecer a palavra de Deus, de repente é para recuperar ele. Aí ele falou, então tá. Aí ele veio e falou comigo, eu sou do Suécia. Eu falei, terra de Gunnar Wingre. Aí ele falou, eu sou Wingre. Aí ele já chamou os outros lá e começaram a orar por mim. Fomos para Belém e eu fui consagrado lá com o pastor Firmino da Anunciação Gouveia, lá em Belém. E ele ainda chamou ainda, tem o irmão Braz aqui, o presbítero Braz, que ele era companheiro do seu pai, está com 93 anos, e ele também vem aqui para consagrar o irmão. Então, irmãos, eu tenho um peso muito grande, eu não posso ir para a sepultura sem estar fazendo a obra. Eu já fiz muitas coisas que um outro dia eu vou estar falando, mas eu tenho um compromisso com Deus muito forte. Eu estou aqui no Ribeiro de Querite, porque também não sei se eu vou continuar aqui, se eu vou continuar lá, eu não estou mais preocupado aonde eu vou estar. Eu tenho que estar como Josias. Ele sabia que Deus não iria perdoar aquele povo através da profecia Uda, mas ele conclamou o povo para se arrepender, que é a parte da nossa mensagem, o arrependimento. E ele conclamou aquele povo e diz que já fazia quase 400 anos, desde a época de Samuel, que não havia uma festa, um evento da Páscoa daquela forma. E eles sacrificaram 33 mil ovelhas naquele dia. E tinha mais de 1 milhão de pessoas lá, segundo os historiadores dos livros da judaica. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem arrependimento não há como Deus se agrade do homem. Se você não se arrepende dos seus atos e daquilo que você, isso aqui não tem nada demais, daqui a pouco não tem nada demais, você fala um palavrãozinho, tudo bem, depois você quer que o Espírito Santo te use aqui na poltrona, aqui no púlpito, não dá. A gente sabe que Jesus é amor, Jesus ama todos nós, mas ele era muito duro nessa parte. Quem não abandonar pai, filho, mãe, irmãos, não é digno de estar no meu reino, não é digno de estar comigo. Ele chegou e falou claramente, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim. Por que ele falou isso? Porque ele foi um dos lugares que mais ele pegou e fez milagres, e ninguém se arrependeu, irmãos. E lá era a terra de Pedro, os pescadores, a maioria eram de lá, Filipe, André, então a maioria era de lá, de Betsaida, que você atravessa o mar da Galileia, né, e já vai lá chegar em Betsaida, né? Nós estivemos lá por 9 vezes, eu e a minha esposa, ela sempre foi comigo, né? Nós estivemos lá em Israel por 9 vezes, levando caravanas, né? Nós estivemos lá, nós estivemos em Betlehem, nós ganhamos um casal para Cristo através do milagre lá, que outros dias nós vamos estar contando, porque a história é muito longa. Então nós vamos colocar aqui para os irmãos, para concluir, senão, esses dias atrás aí eu fui numa congregação, o pastor me entregou o microfone 20 para as 8, e era para ser até 5 para as 9, eu entreguei 9:10, e eu fiquei meio chateado, porque aí ele não fez nem apelo,
só fez assim, orou e fez o anúncio rapidinho e já terminou. Que aí o pessoal fica preocupado com o horário. É capaz de alguém até se desviar por causa do horário, se atrasar. Pelo menos foi isso que eu ouvi. Só que aí, teve uma pessoa que estava lá ouvindo a mensagem, e foi lá na frente uma jovem, e falou: pastor, eu ouvi uma palavra desse senhor que estava pregando aí, e eu quero voltar para Jesus hoje. E no outro domingo, eles oraram por ela, e no outro domingo da frente, ela já estava cantando com os jovens na igreja. Então, a palavra de Deus, ela não volta sem efeito nenhum. Então, aqui nós vemos aqui, que eu acabei atravessando, mas o primeiro ato do Josias foi libertar os profetas a profetizar. Por quê? Ele conviveu com a mãe dele e o Ilquias meio escondido, e ai de quem profetizasse sobre o rei de Davi, o rei de Moisés, de Elias, né? Porque não era permitido mais. E aí ele liberou para profetizar e falar a verdade. Porque quem não deve, não deve. A gente vê hoje aí profetas que começam a profetizar, o líder lá, olha e fala: silêncio, que você, o profeta é subordinado ao líder aqui, ao pastor, não sei o que lá. E aí ele sabe, porque ele sabe, se o profeta for falar a verdade, vai deixar ele nu perante a igreja. Então nós sabemos muitas coisas. Então já não vemos mais muitas profecias como antes. E quando há alguma profecia, há uma avalanche de pessoas criticando aquelas pessoas na mídia social. Outra segunda coisa, já com 17, 18 anos, que ele criou lá: valorizar a história do povo judeu. Ou seja, ali ele começou a colocar que todo mundo era obrigado a conhecer quem são eles. Porque eles estavam agora com Deus Moloque, com Deus da Jezabel, com Deus de tudo, da Semíramis, o filho da Semíramis é Tamuz, que eles adoravam. As mulheres, inclusive Jeremias, falavam: nós não vamos adorar ao Senhor teu Deus, nós vamos continuar fazendo oferendas a Tamuz, que era filho da primeira sacerdotisa espírita do mundo, que era Semíramis, que era a mãe a mãe de Nimrod, e também esposa também depois, que ela também se tornou esposa de Nimrod, da qual teve o filho Tamuz. E todas as divindades que nós vemos, que veio depois, desde os faraós, os egípcios, né? Também como os romanos, tudo é baseado em cima desse trio, né? Cuxi, Semíramis e Tamuz. Todas as histórias se baseiam em cima desse trio. Então, irmãos, ele pegou e começou a valorizar a história. E a partir disso, quando ele chegou aos 25 anos, ele fez essa festa abençoada, que foi a primeira Páscoa após quase 70 anos, que foi tão grande quanto a Páscoa da época de Samuel. Achar e ler o livro da lei. Nós já falamos sobre isso, que eles acharam o livro que estava escondido lá entre os entulhos, lá todo empoeirado, que era o livro da lei. Alguns falam que era o Pentateuco, outros falam que era Deuteronômio, né? Deuteronômio também era o livro da lei, que era basicamente todo um resumo de todos os 4 livros. E depois ele também teve consertar o altar. Primeira coisa que ele fez, consertar o altar. A gente tem que limpar. Se você quer ter um acordo com Deus, qual o primeiro passo de nós cristãos para o arrependimento? A gente fala: mas Deus ouve o pecador. Ouve o pecador arrependido, irmãos. Não misture as coisas. Se o pecador está arrependido, reconhecendo que ele é pecador, que ele está numa situação de impureza, de dificuldade, que ele pisou na bola, que ele pecou contra Deus, e aí ele faz um clamor, ele pede a Deus, Deus vai ouvir, porque ele só ouve o pecador arrependido. Não ouve qualquer um, não. Deus não usa para movimentos pessoas que de esquema de
de qualquer outra coisa aí. Ele vai fazer um reboliço, mas não é de Deus. Quando o povo considerado Israel, que era o norte, não de Judá, o que fez Roboão? Ele simplesmente fez o quê? Ele começou a fazer, para o pessoal não voltar para Jerusalém e oferecer sacrifício, ele criou um templo lá, né? E ele começou a fazer as coisas lá que fazia aqui, mas as pessoas não faziam da forma que era para ser feita. Ou seja, era coisas falsas. Ah, mas Deus usava? Sim, Deus continuava alertando o povo de Israel. Os 219 anos que eles existiram, continuando tendo profeta lá. Isaías foi profetizar lá, Amós foi profetizar lá, Miqueias era de lá mesmo. Então nós vemos que Deus, mesmo quando você está errado, Ele continua te amando e continua te dando oportunidade para sair do erro. Qual foi o prêmio de Josias? É não ser escravo, porque com 39 anos ele podia perfeitamente dar aí mais 22 anos, ia ser escravo já velho, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que nós temos que pedir a Deus com sinceridade de coração as nossas falhas e estar todo dia pedindo a misericórdia dele para nos perdoar. Que a partir do momento que ele nos perdoa, nós começamos a ter o espírito mais leve. Quando eu tenho uma dificuldade com alguém, que eu chego para ele e eu peço perdão e ele perdoa e a gente abraça, eu vou dormir mais tranquilo, eu fico mais livre. Quando a gente deve alguma coisa para uma pessoa que a gente vai lá e paga, a gente fica mais leve, não é, pastor? Pelo fato de você estar cumprindo uma coisa que é dever seu de ser correto, né? De ser justo. Porque é isso que Deus pede para todos nós que falamos da sua palavra. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar e que Deus tenha misericórdia de nós e da sua igreja, porque são dias difíceis, irmãos. Eu tenho 3 netos aqui comigo e a gente tem visto como é difícil tirar essa internet. E interessante que eles não procuram a internet para alguma coisa boa, é só para coisa ruim. Então eu quero que os irmãos orem também, assim como nós estamos orando, eu e minha esposa, pelos meus netos aqui, né? Para que Deus tenha misericórdia deles e que blinde eles das coisas ruins desse mundo. Obrigado, pastor. Amém, graças a Deus. Infelizmente aquilo que nós muitas vezes queremos falar, não podemos falar, né? Mas é uma realidade. Vivemos uma realidade que hoje tudo que é falado você tem que cortar pelo meio, para que você não venha sofrer lá na frente. Mas eu vejo que nós estamos abafando aquilo que nós somos chamados para falar. Muitas vezes nós somos calados e eles estão conseguindo calar, mas ainda existe o remanescente, irmãos. Aqueles que não têm medo de morrer, aqueles que não têm medo de sofrer, aqueles que não têm medo de padecer. Logo, isso vai acontecer, se já não está acontecendo no nosso país. Isso vai acontecer. Por mais que nós venhamos fugir dessa realidade, nós iremos passar, porque Jesus fala: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também, a não ser que você deixe de ser cristão. Mas se você assumir a posição de crente, cristão, fiel a Deus, pode ter certeza que essa situação, eu e você, se Jesus não voltar ou nós não partirmos dessa terra, nós iremos passar, porque foi palavras de Jesus. Então, que nós venhamos pedir para Deus cada dia mais fortalecimento espiritual, que nós possamos ter uma palavra para que a gente possa mudar uma vida, uma palavra que possa mudar a situação de alguém. É que talvez você pense que eu não sei pregar, eu não sei falar, mas tem tanta gente necessitada que você falou, dá um bom dia. Hoje eu estava lá na minha sala e inclusive eu estava estudando
sobre Marcos 8:22. E eu estava estudando para ministrar hoje à noite. Mas eu estava angustiado, porque a festa de missão está tudo se encaixando. Tudo está acontecendo para a festa acontecer. Nós já temos o cantor, que é Marlon. Nós temos aí também o pregador, que é um menino que foi missionário na África, um rapaz jovem, filho de pastor, fez faculdade de teologia. O menino é muito bom, prega, né? E o que mais me chamou a atenção foi quando eu perguntei para ele: quanto é que você cobra? Ele disse: jamais na minha vida iria eu colocar preço no evangelho. Eu achei uma coisa diferente, porque hoje você vai falar para um pastor ou para alguém vir pregar, ele já fala o preço. Como eu chamei uma vez, o ano passado, falei: quanto é que você cobra para vir cantar? Uma irmã, e ela disse 3.000 fora hospedagem, fora alimentação, fora a viagem. Eu falei: eita Jesus, aí nós temos que vender, né? Aí como chega o negócio de Bauru Cap, tem que vender para ver se paga um pregador desse aí, ué. Não dá não, ué. E eu acho isso um pouco lógico. Nós temos que abençoar a pessoa, mas tem pessoas que fogem, né, do limite, acha-se estrela. Isso está acontecendo, irmão. Isso está acontecendo e está arrastando uma multidão de pessoas. Pessoas que talvez não lê a Bíblia. E eu aconselho, você que está me assistindo, eu aconselho os irmãos da igreja: lê a Bíblia, para que ninguém venha vos enganar, para que ninguém venha te deixar você confuso, porque a Bíblia ela nos alimenta, ela faz com que a gente cresça cada vez mais. Eu estou num dilema muito grande no estudo de Marcos 8:22, irmão, porque Jesus curou em 2 etapas. Eu já sei, mas quem sabe, né? É o porquê que Deus fez aquilo lá. Que maravilha que é, como Deus faz tudo certinho. Nós muitas vezes não entendemos como Deus faz, o motivo por que Ele fez isso. Então todos os 25, se eu não me engano, 25 distintos milagres que Jesus fez, somente esse foi em 2 etapas. Do cego, que Ele cuspiu e arrastou para fora, né? Um cego que, pronto, quem sabe outro dia eu venha falar melhor desse cego. Só deixar aguçado a vontade de ouvir a palavra de Deus. Mas nós temos, quero agradecer ao pastor Obed para ministrar essa palavra, e que nós possamos, irmãos, orar mais. Sabe o que está acontecendo? Eu acho que, como muitos que estão aqui, eu sou do tempo do sino, irmão. Sabe, as pessoas chegavam na igreja, dobrava o joelho, só levantava com o sino. Eu tenho um sino lá, mas se eu trouxer o sino aqui, o pessoal vai achar até estranho, pensando que será que o pastor está sorteando alguma coisa? Porque muitas pessoas parece que está com a vida boa, está com a vida tranquila, não precisa mais orar, não precisa mais buscar. Se a pessoa tem alguma dificuldade de saúde, inclina a cabeça e os lábios, chora, fala com Deus, porque é só Deus, irmãos, só Deus pode responder tudo aquilo que nós não conseguimos. Só Deus. É Deus que pode guardar. Irmão, se você parasse para pensar, se Deus falasse assim: olha, vamos somar as horas que você teve de joelho comigo, quantas horas você acha que você já orou? Eu acredito que no início de toda a nossa vida cristã, no começo, quando a gente levantou o braço para cima e já recebeu aquela força, aquele ânimo, a gente orava, irmão, ia para o monte, descia a monte, ia para a tarde da benção e queria ver Deus falar, e muita gente aí saiu pregando. Eu conheço pastores, presidentes que estão fora, que saiu daqui de Marília, são pastores, presidentes de uma grande igreja, mas que saiu do nosso meio, que estava ali orando, buscando, jejuando. Nós não temos mais esse hábito. Infelizmente as coisas chegaram na igreja,
Ah, mas é porque muitas vezes a gente está trabalhando. Irmão, aquele tempo era pior no trabalho. As pessoas eram serventes de pedreiro. As pessoas trabalhavam na roça. Trabalhavam às vezes num trabalho pesado de descarregar caminhão. Mas estava na igreja orando, buscando a Deus. O que mudou? Nós temos os momentos de oração na igreja, e eu fico vendo, meu Deus, como nós precisamos despertar, porque Jesus está voltando? Está voltando. Mas e se Ele não voltar e você for ter um encontro? Como que nós vamos estar? Ah lá, já falou. O relógio é assim, deu hora, já não tem jeito. Então, pense nisso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não sei da sua vida pessoal com Deus. Mas uma coisa é certa, irmão. Leitura diária da Bíblia. A oração, ela é fundamental para que a gente possa estar de pé. Não vou dizer que não vai ter problemas, não vou dizer que não vai ter pedrada, não vou te dizer que no meio da sua caminhada não vai ter acusação, não vai ter muitas calúnias. Irmão, se perseguiram o mestre, não vai perseguir nós que não somos quase nada. Ou posso dizer, não somos nada. Por mais que eu faça alguma coisa que seja brilhante aos olhos humanos, nós não passo do que? De trapo, de imundícia. Porque Ele que é. Se eu hoje estou aqui, você está aqui, irmão, é pela misericórdia do Senhor. Ele merece a nossa devoção. Ele merece a nossa oração, a nossa busca. Porque nós queremos ter algo milagroso no nosso ministério. Nós queremos algo assim extraordinário. Mas às vezes nós esquecemos de buscar, porque a canseira vem. A canseira vem. Mas antigamente não trabalhávamos? Antigamente também não passava a mesma coisa que hoje? Hoje está mais tranquilo às vezes. Mas nós queremos que Jesus cure. Irmão, eu tenho um sonho de Jesus. Levanta em nome de Jesus. E a pessoa pular da cadeira de eu tenho esse sonho. Pode ser um sonho bom para alguns, mas eu tenho esse sonho. E quem não tem um sonho de um dia falar, mas isso não quer garantir, não é garantia de salvação. Porque se bater na porta de Jesus e falar, não te conheço, mas eu estava lá e preguei, e o rapaz pulou, mas foi meu nome, meu filho, não tem nada a ver contigo. E isso não é garantia de salvação, mas é uma coisa boa, algo maravilhoso, ver a igreja sendo enfeitada pelo Espírito Santo, um cura, outro fala língua estranha e profetiza, que coisa gostosa. E eu vou finalizar dizendo, uma vez eu estava em Lisboa, eu acho que eu era presbítero ou era diácono, não me lembro. E o pastor Hudson convocou toda a igreja. Mas lá tinha que ir, senão o negócio quebrava o pau mesmo. Lá ele chamava atenção na frente de todo mundo, ele não tinha esse negócio não. Eu já sou mais político, né? Eu já sou mais a pessoa assim, olha, para servir a Deus eu não tenho que ficar forçando ninguém. Tem que servir de coração. E aí ele convocou num sábado. Irmão, nós vamos começar a orar 8 horas. Só vamos parar 10 horas da noite e começa a vigília, né? Quem quiser beber água, pode levantar, pode tomar o seu remédio. Vai ter comida ali, almoça, mas volta no joelho de novo. Meu Deus, minhas pernas tremiam. E ai, meu joelho. E sentava um pouquinho. Aí ficava com o pé assim. Depois ficava com o outro assim. Jesus, eu não aguentava mais. Olhava para o relógio, mas não passou 2 minutos, Jesus. Das 8 da manhã às 10 horas da noite. Irmãos, eu nunca vi aquilo. Quando deu 10 horas, ele falou, irmãos, agora vamos dar uma descansada. De meia hora que a pouco começa a vigília. Amém. E lá enchia. Ele estava falando do povo da igreja só, viu? E vinha gente de várias denominações, porque as pessoas não tinham vigília, porque é muito frio. Poucas igrejas faziam vigília. E olha, sem brincadeira, você passava perto do púlpito, eu não tenho onde arrepiar, mas eu senti sabe aquela coisa assim, né? Porque a busca faz o Senhor se aproximar. Você passava perto do púlpito e aquele dia
Aquele dia foi muita gente sendo batizada com o Espírito Santo. Mas eu ouvi um mistério. Ele estava pregando e de repente sai uma pessoa que nem jejuou e nem orou o dia inteiro. Vou profetizar, né? Saiu lá profetizando aquela língua tal, e ela veio marchando e tal, e o pastor parou. Ela disse: que você tem que ser humilde. Eu me lembro mais ou menos sobre isso. Falou algumas coisas lá, tal, porque eu vou te enriquecer, que aquela coisa, se você descer eu te subo, e aquela coisa toda. E aí ela saiu. Ele ficou olhando e falou assim: olha, se eu sou o pastor Hudson e estiver em erro, em pecado, que Deus me julgue agora. Mas se isso tudo que falou não foi Deus, eu quero ver pessoas sendo... Mas ele não terminou de falar. Um monte de gente sendo batizada com o Espírito Santo. Eu quero pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Se isso não veio de Deus, eu quero ver. Porque eu sei o Deus que eu sei. Mas foi só mas foi muita gente. Valeu a pena a gente ter orado aquela noite e aquele dia todo. E a vigília foi uma bênção. A gente sai de certos lugares que a gente fica espantado. É uma frieza. Queremos. Mas eu vou dizer uma coisa. Melhor é a gente colocar a nossa vida. A igreja vai precisar de você. Eu estava dizendo que eu estava hoje dentro da minha sala, angustiado. O irmão veio e falou assim: pastor Edson, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, graças a Deus. Ele falou: vem cá, deixa eu te dar um abraço. Começou a profetizar no meu ouvido ali, abraçado comigo. E ele estava passando e voltou. E começou a falar algo para o meu coração. Já mudou a situação. Às vezes um abraço muda. Mas não é de qualquer jeito. Deus quer te usar em todas as maneiras de ser. Até num abraço você pode curar uma pessoa que está em depressão, que está angustiada. Então eu peço para a igreja, vamos continuar orando. Nós vamos ter muitos desafios ainda, irmão. Eu não sei, dia 11 vai fazer um ano que eu estou aqui. Dia 11 ainda, hein? Nós já arrebentamos tudo isso aí, meu Deus. Imagina mais um ano isso aqui, nós vai fazer um negócio aqui. Olha, eu não quero nem saber, eu vou construir, já que eu construí até na calçada, viu, Gilmar? E ver embargar, eu vou construir no terreno dos outros mesmo. Vou embargar. Misericórdia. Mas olha, eu falo para vocês com toda a convicção. Nós fomos levantados para cuidar de gente. Não é só eu não, viu? Eu não sou melhor que vocês não. Eu sou chamado, fui comissionado como pastor, mas eu não sou melhor que ninguém aqui. Meu sangue é vermelho. Só se tiver alguém que tiver um sangue azul aí, que eu não sei. Então nós temos que se preparar. Vai ter pessoas que vai ver o letreiro, que vai chegar para a semana que vem. Nós vamos pintar toda essa frente novamente, porque ficou manchada, né? Vai vir um pintor aí fazer isso. Um pintor, quem já foi na sede viu um ônibus. Quem viu um ônibus lá embaixo? Para a sala das crianças. Se você for na sede, desce lá embaixo no banheiro dos homens, você vai ver que tem um ônibus. O pintor que fez aquela pintura vai vir aí pintar isso aí. E vai colocar o letreiro. Quando pessoas passarem aí na frente, você tem que estar preparado. Porque vai ter pessoas que vão estar doentes espiritualmente. Pessoas que vão estar feridas. Pessoas que vão estar machucadas. Então, só com oração que nós vamos vencer. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a todos. Que Deus... Vem cá, irmã. Vem cá falar isso aí. Vem cá falar rapidinho. Eita Jesus. Que bênção. Vem cá, porque tem gente que está vendo. Saúde dos irmãos com paz do Senhor. Eu quero dar meu testemunho, que no domingo teve a Santa Ceia aqui na igreja, e para a honra e glória de Jesus, eu estava sentindo muita dor no meu braço esquerdo. Eu falei: ai Jesus, que será isso, né? Era muita dor mesmo.
E a partir do momento que eu tomei a Santa Ceia, terminei de tomar assim, falei: Jesus, tu podes me curar, porque eu estou fazendo parte do Senhor, o Senhor faz parte, o seu sangue corre nas minhas veias, a tua carne é a minha carne, Senhor. Para a honra e glória de Jesus, estou curada. Na mesma hora desapareceu toda aquela dor. Eu estou aqui para agradecer o Senhor, que Ele é maravilhoso e Ele levou verdadeiramente sobre si nossos pecados e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Jesus, por tudo. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmão, não fique em casa, venha para a igreja, tá? É uma hora que você nunca vai perder. E outra, você vai estar no memorial. Eita Jesus, Malaquias fala que Deus tem um memorial. E memorial é para ser lembrado. Então, não fique em casa, venha cultuar. A não ser que você esteja doente, que é compreensível. A não ser que você esteja trabalhando. Mas não fique em casa, porque em casa nós enfrentamos uma guerra muito grande. Então, saindo daqui, nós somos fortalecidos, porque Ele quer trabalhar na nossa mente, mas a nossa mente é de Cristo. O nosso adversário luta, mas nós temos o Senhor na nossa vida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. E mais uma vez, Senhor, eu peço àqueles que estão nos assistindo, seja abençoado. Ó Deus, se conosco, meu Pai, indo, voltando para nossas casas. Pai querido e maravilhoso, que nós possamos ter uma semana, término de uma semana abençoada. E sexta-feira, Senhor, na escola bíblica do crescimento, possa vir mais pessoas para aprender a tua palavra e crescer, Senhor, no conhecimento e também na graça, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa vida amanhã, abençoa aqueles que estão nos assistindo, porque amanhã será melhor do que hoje, eu creio, meu Deus, porque nós temos a garantia, meu Pai, de um Deus todo-poderoso. Mas Deus, aquele que não conseguir chegar até amanhã, que o Senhor possa, meu Deus, levar juntamente contigo. E ó Deus, eu te peço, estenda as tuas mãos, Senhor, maravilhosa, e nos dê a vitória em nome de Jesus, porque é assim que nós cremos, Senhor. Se nós não tivermos com a nossa fé firmada em Ti, Senhor, nós não somos nada. Mas se nós estivermos contigo, meu Pai, nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Levanta a tua mão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E toda a igreja diz amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.